Mude. Mas entenda, a maioria não chega tão longe. A maioria prefere adormecer. Se distrai, se anestesia, se esconde no entretenimento, se afoga no vazio, na esperança absurda de que o tempo, sozinho, vai consertar tudo. Me deixa economizar anos da sua vida. O tempo não cura nada, se você não o usa para mudar. O tempo sozinho só vira o cemitério de todas as versões de você que poderiam ter existido. E é aqui que a história vira. Porque nesse processo de transformação pessoal, existe algo que quase ninguém valoriza: o silêncio. Pense nos momentos em que você realmente entendeu algo sobre si mesmo. Eles não aconteceram no meio do barulho. Não foi enquanto você rolava a tela do celular, fugindo de si. A verdade apareceu nos momentos de solidão, à noite, nos segundos antes de dormir, quando não há mais onde se esconder da própria mente. É por isso que o método exige madrugadas, porque a noite é o único momento do dia em que o mundo para. Ninguém te interrompe, ninguém espera nada de você. É nesse intervalo silencioso que você finalmente pode se ouvir. E se você foge desse momento, é porque sabe que existem monstros aí dentro. E justamente por isso, é aí que você precisa estar. Encarar a noite é como entrar na sua própria sala de edição. É ali sozinho, no silêncio, que você tem a chance de cortar as cenas que já não fazem sentido, reescrever diálogos internos, mudar o tom da sua história. E não, você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Porque cada minuto que você passa sem assumir o controle é mais um minuto que o mundo assume por você. E se você quer provas disso, pense em Tarantino. Ele não virou um gênio do cinema porque alguém o autorizou. Ele não esperou o mundo aplaudir para começar. Ele apenas sentou, escreveu e fez. Porque ele entendeu algo que talvez você ainda não tenha compreendido por completo. Você não precisa da permissão de ninguém para reescrever sua história. Mas tem algo que quase ninguém te conta quando fala sobre mudança pessoal. Mudar não é só fazer a coisa certa. Às vezes, é parar de fazer a coisa errada. E é exatamente aqui que a maioria falha. Se perdem em listas de novos hábitos, metas grandiosas, promessas exageradas e se esquecem do básico. Antes de construir algo novo, você precisa remover o que está podre. Imagina que sua vida é um filme que vem sendo gravado há anos. Quantas cenas ruins você continua repetindo? Quantos diálogos sem sentido você insiste em manter? Para gravar algo novo, você precisa editar o velho. E isso começa hoje à noite. Mas não escreva só sobre o que quer conquistar. Escreva também sobre o que precisa deixar para trás. Aquele relacionamento que só pesa, aquele hábito que destrói o seu corpo, aquele pensamento que você repete todos os dias e que te mantém acorrentado. Aponte esses vilões da sua história e, como um bom diretor faria, corte essas partes do roteiro sem dó. Não se engane, isso não é mágica, não é um truque de motivação barata, não é escrever uma lista e esperar que o universo faça o resto. Isso é sobre decidir converter reflexão em ação real. É sobre olhar no espelho amanhã e saber que, mesmo que tenha sido só por uma noite, você teve coragem de encarar a si mesmo sem máscaras. E se você fizer isso de verdade, não da boca para fora, algo dentro de você vai começar a mudar. Não será instantâneo, não será fácil. Mas essa é a diferença entre uma história esquecível e uma que deixa marca. Não é a perfeição do protagonista que importa. É sua capacidade de mudar o rumo quando tudo parecia perdido. A sua história ainda está em aberto. Mas me diz, você vai continuar sendo um coadjuvante no próprio filme da sua vida? Ou vai sentar esta noite e finalmente começar a escrever o papel para o qual você nasceu? Vou te contar uma coisa que ninguém te fala com clareza suficiente. Não existe ponto de retorno. Não há uma placa na estrada dizendo, agora é a hora. Não há rede de segurança. Não há garantias. Só existe esta noite. Só existe esta decisão. Só existe este momento. E se você continuar esperando, fugindo, adiando, vai chegar um dia em que você vai olhar para trás e perceber que não há mais tempo. Esse é o medo do qual ninguém fala. Não é o medo de fracassar nem de errar.
O verdadeiro medo é acordar e perceber que não há mais espaço para mudar. Que o roteiro da sua vida já avançou tanto que não dá mais tempo de reescrever. Que as oportunidades passaram. Que você se tornou exatamente aquilo que jurou que nunca seria. E o pior, esse momento não vai ser dramático, nem épico, nem cinematográfico. Não vai ter trilha sonora de fundo. Vai ser sutil. Vai ser uma soma silenciosa de pequenas decisões que construíram, tijolo por tijolo, a gaiola onde você vai passar o resto da vida. Você precisa tomar uma decisão. Agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Porque cada dia que você adia é mais um dia que o mundo rouba de você. E acredite, o mundo está faminto por ocupar o espaço que você não ocupa. Se você não escolhe quem é, alguém escolhe por você. Mas aqui está a parte mais brutal de todas. Ninguém vai te salvar. Não tem mentor secreto esperando na esquina. Não tem mão invisível que vai te puxar para fora do buraco. Não existe resposta mágica. A única pessoa capaz de te resgatar é você. E isso não deveria te assustar. Isso deveria te libertar, porque se você é o problema, então também é a solução. Olhe ao redor. O mundo está cheio de gente, vivendo no automático, repetindo todo dia a mesma rotina, reclamando da vida, mas nunca fazendo nada para mudá-la. Você não pode ser mais um. Não pode se dar ao luxo de ser mais um. Porque se você chegou até aqui e se ainda está ouvindo isso, é porque uma parte de você sabe que não nasceu para a mediocridade. E a única diferença entre quem muda e quem fica preso para sempre é que os primeiros agem antes de se sentir prontos. Eles não esperam motivação. Eles não esperam o medo desaparecer. Eles não esperam que tudo faça sentido. Eles simplesmente agem. Porque entenderam algo que a maioria nunca entende. O medo desaparece no caminho, não antes de começar. Então fecha os olhos por um segundo e visualiza. Amanhã você acorda e tudo está igual. Mesmas desculpas, mesmos problemas, mesma rotina. Um mês passa, 1 ano, 10. Você ainda está no mesmo lugar. Como você se sente? Se esse pensamento te revira o estômago, então já tem sua resposta. Você não pode mais esperar. Você não pode mais adiar. Hoje à noite, pegue aquela caneta, abra aquele caderno, encara a verdade, escreve o que você vem evitando. Disseca cada desculpa com a frieza de um diretor que não tem medo de cortar. Cenas que não funcionam. Porque no final do dia só existem 2 tipos de pessoas no mundo: as que escrevem a própria história e as que deixam os outros escreverem por elas. Qual delas você vai ser? Se esse vídeo te fez pensar, deixa nos comentários agora mesmo uma frase. Estou reescrevendo minha história. Isso não é só um comentário. É o primeiro parágrafo do próximo capítulo da sua vida. E se você quer mais conteúdos, crus reais e transformadores como esse, se inscreve no canal agora. Mas só se estiver pronto para encarar a verdade. Aqui não tem conforto. Aqui tem mudança. Agora vai. Sem desculpas. A sua história está esperando.